Metade dos brasileiros acha que não vai depender do INSS como principal fonte de renda na velhice. Acham que vão dar um jeito, que vão se organizar até lá. Só que entre quem já se aposentou, 88% depende do INSS. Eu vou te mostrar por que essa realidade é mais perigosa que parece, como o INSS realmente funciona e quanto você precisa ter investido por conta própria para não depender dele. Para começar, saiba o seguinte: dos 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, 62,5%, quase 22 milhões de pessoas, recebem um salário mínimo. E o teto, ou seja, o valor máximo que qualquer pessoa pode receber do INSS, é de quase R$ 8.500 hoje. Para receber esse valor, você precisa ter passado a vida inteira contribuindo sobre o teto, o que é raríssimo. A esmagadora maioria recebe muito menos. Se você ganha R$ 5.000 hoje e acha que vai se aposentar recebendo R$ 5.000, provavelmente você não vai. Se você ganha R$ 10.000 ou R$ 15.000 por mês, com certeza você não vai, porque o teto é menos de R$ 8.500. Mas o problema principal não é que contando com o INSS você ganha pouco, é que a Previdência, como funciona hoje, com certeza não vai ser a mesma Previdência daqui a 20, 30 anos, quando você for se aposentar. E quanto antes você entender isso, mais tempo você tem de construir o que falta. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer justamente isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zucchi Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Antes de falar de investimento, eu preciso te explicar rapidamente como o INSS funciona de verdade, porque muita gente contribui a vida inteira sem entender a mecânica. O INSS funciona no sistema de repartição simples. Isso significa que o dinheiro que você contribui hoje não fica guardado numa conta com o seu nome esperando você se aposentar, rendendo investimento. Ele vai direto para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado agora. E nesse sistema atual, quando você se aposentar, quem vai pagar a sua conta, a sua aposentadoria futura, são os trabalhadores que estiverem contribuindo naquela época, lá na frente. E aqui começa o problema. Esse sistema depende de ter mais gente entrando no mercado de trabalho do que saindo. Só que a demografia do Brasil está mudando rápido. A taxa de fecundidade caiu para 1,57 filho por mulher, quando o mínimo para manter a população estável seria 2,1. A população idosa vai de 14% hoje para 32% em 2060. E a população com idade para trabalhar vai encolher. Traduzindo, cada vez menos gente trabalhando para sustentar cada vez mais gente aposentada. E hoje, como a gente está, o déficit da Previdência Pública já passa de mais de 300 bilhões por ano. E a projeção do próprio governo é que esse rombo vai quadruplicar em 75 anos. O presidente do TCU chamou o atual INSS de uma bomba que não vai parar de explodir. O que isso significa para você? Que as regras de aposentadoria pública pelo INSS vão mudar. Já mudaram várias vezes, como em 98, 2003, 2019, e vão continuar mudando porque a conta não fecha. A idade mínima deve subir novamente. O valor do benefício pode diminuir em termos reais. O tempo de contribuição pode aumentar. A alíquota de contribuição também. Ninguém sabe exatamente como, mas a direção é clara. Vai ficar mais difícil, não mais fácil. Depender exclusivamente de um sistema que está sob essa pressão estrutural é como construir sua casa inteira sobre um terreno que está afundando. Pode funcionar, mas o risco é enorme. Então vamos fazer aqui a conta que quase ninguém faz. Quanto você precisa ter investido para não depender do INSS? Para isso, eu preciso que você faça um exercício de consciência comigo agora. Feche os olhos por 2 segundos e se imagina com 60, 70 anos. Como está a sua vida? Provavelmente os filhos já saíram de casa, não tem mais colégio, não tem mais fralda, talvez já tenha terminado de pagar a casa própria, talvez esteja morando num lugar menor, mais prático, mais barato, talvez o plano de saúde tenha ficado mais caro, mas o transporte tenha diminuído porque você não faz mais aquele deslocamento diário para o trabalho. A vida muda, alguns gastos somem, outros aparecem. Esse exercício é para você estimar
em valores de hoje, sem se preocupar com inflação, quanto você acredita que precisaria por mês para viver com dignidade e conforto nessa sua fase? Não o mínimo para sobreviver, mas o que te deixaria tranquilo. Para muita gente, esse número é menor que o custo de vida atual. Se você hoje gasta 7 mil por mês com uma família em formação, talvez se você tivesse 65, o custo cairia para 5 ou 4 mil. Depende da sua vida, dos seus planos, de como você quer viver. Não tem resposta certa, tem a sua resposta. Vamos usar aqui 5 mil como exemplo para facilitar. Agora, você pode considerar que o INSS provavelmente vai te pagar algo quando você tiver os seus 70 anos. Pode ser o mínimo, pode ser um pouco mais. Vamos ser otimistas e supor que você vai receber R$ 2.000 do INSS. Sobram 3 mil que precisam vir de outro lugar. Esse outro lugar é o patrimônio investido. E para calcular quanto precisa ter de patrimônio para que você tenha chance de render isso com grande probabilidade de nunca acabar, a conta é: pega a renda mensal que falta e multiplica por 250. Nesse caso, 3 mil vezes 250 dá R$ 750 mil. E por que 250? Porque esse multiplicador vem de uma taxa de retirada mensal de 0,4%, que é uma taxa que permitiria que você vivesse dos rendimentos sem consumir o patrimônio, ou seja, o dinheiro tem boas chances de durar para sempre, se atualizando pela inflação e pode inclusive passar para a próxima geração. Esse é o valor que você precisaria ver hoje na tela do banco ou da corretora para ter essa renda segura de R$ 3.000. Agora, e se o INSS pagar menos do que você espera? Ou pior, se as regras mudarem e você se aposentar mais tarde pelo INSS? Essas possibilidades não são tão remotas, não. São extremamente reais. As regras da Previdência já mudaram várias vezes, sempre ficando mais restritivas. É natural que isso aconteça de novo, senão o sistema quebra. E o chamado direito adquirido só protege quem já cumpriu os requisitos para se aposentar. Se você ainda não se aposentou, qualquer reforma futura pode mudar a sua idade mínima, seu tempo de contribuição e o cálculo do seu benefício. Você está jogando com regras que podem nem existir quando chegar a sua vez. Então vamos refazer a conta aqui, considerando que o INSS pague só o mínimo, por algum motivo ou alguma regra de transição, em valores atuais de R$ 1.600. Se você precisa de 5 mil, a lacuna sobe para uns R$ 3.300, vezes 250, R$ 845 mil. Agora imagina aqui um cenário mais extremo. Quando chega na sua vez de se aposentar, a idade mínima é 80 anos. E você não quer esperar tudo isso. Você quer ter autonomia financeira independentemente do INSS. Se um dia vier o benefício, ótimo, funciona como um bônus, uma camada extra de segurança para viver mais tempo sem preocupação. Mas a sua vida não depende dele nesse cenário. Nesse caso, a conta muda. R$ 5.000 vezes 250 dá R$ 1.250.000. Eu sei que esses números todos podem te assustar, mas lembra do seguinte: liberdade financeira é um espectro. Você não precisa chegar nesses valores exatos para que a sua vida melhore substancialmente. Cada real investido te aproxima de mais autonomia. E o caminho até lá não é mistério, é investir com consistência ao longo do tempo. Vamos fazer algumas simulações aqui para você ter noção real de como funciona isso. E tem um detalhe importante. Nas contas que eu vou te mostrar agora, eu já tiro a inflação, tá? Da taxa de rendimento, para usar a taxa real em vez da taxa nominal. Isso significa que os valores que você vai ver aqui na tela representam o poder de compra aproximado de hoje. É como se você estivesse olhando o saldo na sua conta bancária daqui a 35 anos, mas com os preços de agora. Porque não faz sentido eu usar uma taxa maior com inflação junto e dizer, você vai ter 3 milhões, se ninguém sabe quanto vai custar uma cesta básica ou um aluguel em 2050, tá? Então tudo que aparece aqui é em valores reais, atuais, com os olhos de hoje. Se você investe R$ 700 por mês com uma taxa real, ou seja, acima da inflação de 6% ao ano, que já é uma taxa muito boa para uma carteira diversificada, olha só o que acontece. Em 10 anos, você acumula cerca de R$ 113 mil. Em 20 anos, você vai acumular mais de R$ 300 mil. Em 30 anos, você chega em quase R$ 700 mil.
Se a gente aumenta a simulação para 35 anos, você chegaria num valor muito próximo de R$ 1.960.000. Com R$ 700 por mês, com tempo suficiente, você consegue chegar muito próximo de ter um patrimônio de R$ 1 milhão já em valores de hoje. E se você conseguisse juntar, em vez de R$ 700, 900, o que aconteceria? Você chegaria em mais de R$ 1.200.000 no mesmo período. Ou consegue parar de trabalhar antes. Quanto antes você consegue começar, menos por mês você precisa investir para chegar no mesmo lugar. Quem começa aos 25 anos tem 40 anos de juros compostos pela frente até chegar aos 65. Quem começa aos 40 tem a opção de contribuir menos tempo e investir mais alto, ou adiar um pouquinho a idade para atingir a liberdade financeira completa. Os dois podem chegar lá, mas o esforço de quem começa mais cedo é muito menor. Para simular quanto tempo você vai levar com o valor que você consegue investir por mês, pode usar a calculadora de juros compostos gratuita da Finavera. O link dela está na descrição. Uma instrução muito importante para quando você for usar a calculadora. Coloca no máximo 6% ao ano como taxa de retorno. Não usa 10%, 12%, que são taxas nominais que incluem a inflação, porque aí o número final parece lindo na tela, mas quando você chegar lá, aquele dinheiro não vai comprar o que você imaginou. Com 4% a 6% de taxa real, o que aparece na calculadora daqui a 20, 30 anos é o valor que você vai ter de verdade em poder de compra daqui a 20, 30, 40 anos sem surpresa. E não se esquece de que na vida real você precisa ir atualizando os seus aportes todos os anos por um valor maior para cobrir a inflação. Tá, você entendeu o problema agora e já fez até a conta. O que é que você tem que fazer a partir de agora? Primeiro, você precisa continuar contribuindo para o INSS. Não estou te dizendo para parar, até porque você não pode. O sistema funciona como uma pirâmide mesmo, lembra? Os atuais trabalhadores têm que pagar para os aposentados atuais receberem. A contribuição é obrigatória para toda atividade remunerada no Brasil, não só CLT, autônomo, MEI, PJ, todo mundo contribui. E ao menos o INSS é uma rede de proteção. Te dá aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte. Esses benefícios em vida valem muito e podem até mesmo te salvar de uma situação que você nem imagina hoje. O que eu estou dizendo é, não dependa só dele para sua renda futura. Segundo, define seu número. Faz a conta que a gente fez aqui. Quanto você acha que vai precisar viver por mês e multiplica por 250. Esse é seu alvo, anota, coloca num lugar visível. E lembra de revisitar essa conta pelo menos uma vez por ano, tá? Porque o seu custo de vida muda, as suas prioridades mudam e o número, naturalmente, precisa acompanhar a sua realidade. Terceiro passo, foca no que você controla. Você não controla se o INSS vai mudar as regras, nem quando, não controla a inflação, o político da vez, nem a taxa de retorno do seu investimento. O que você controla é quanto você consegue fazer sobrar todo mês. E para fazer sobrar, você precisa enxergar para onde está indo cada real. Se você quer ter essa clareza e ter a capacidade de fazer mais dinheiro sobrar todos os meses sem esforço, o painel financeiro da Finavera foi feito para isso. Lá você organiza o seu orçamento, acompanha suas metas financeiras e vê exatamente quanto está sobrando para investir e para onde está indo o dinheiro desperdiçado. Tudo num lugar só, super visual, sem planilha. Eu uso para organizar o meu próprio dinheiro e o efeito de enxergar os números muda completamente como você se sente e como você decide gastar. O link para ele está na descrição. Quarto passo, começa agora a construir seu patrimônio próprio. Se você não sabe por onde começar, começa pelo mais seguro que existe no Brasil. Tesouro Selic ou CDB a 100% do CDI com liquidez diária de um banco grande. Esses são investimentos que não variam para baixo, têm risco praticamente zero de calote e você resgata quando precisar. Não precisa entender tudo sobre o mercado financeiro para dar esse primeiro passo. Precisa só dar o primeiro passo. Se você quiser minha ajuda para ir além disso, eu criei o Como Investir do Zero, um treinamento prático direto com carteiras prontas e guias de seleção de investimento. Dá para assistir e sair investindo no mesmo dia. O link dele também está na descrição. Quinto passo, se paga primeiro. A lógica da maioria das pessoas é o salário cai, ela paga as contas, gasta e investe o que sobrar, se sobrar. Só que assim nunca sobra, porque o que fica na conta corrente evapora no piloto automático.
Inverte isso. Quando o salário cair, a primeira coisa que sai é o valor para o seu futuro. Antes de pagar qualquer conta, antes de ir no mercado, antes de qualquer coisa. Já programa uma transferência automática para o dia do pagamento do seu salário para uma outra conta separada que não é do seu banco do dia a dia. O valor que você definiu ali nas simulações, 500, 700, 900, o que couber na sua vida, sai antes de você ter a chance de gastar. Você decide só uma vez e o sistema já separa esse dinheiro todo mês. Esse hábito sozinho é o que separa quem constrói patrimônio de verdade de quem fica planejando para mês que vem a vida inteira. O INSS está bem longe de ser perfeito, mas é a previdência pública que a gente tem hoje e que sustenta e vai sustentar milhões de brasileiros. O risco principal é você confiar que o INSS sozinho vai manter o seu padrão de vida. Num cenário onde ninguém sabe qual vai ser a idade mínima de aposentadoria daqui a 20, 30 anos, nem quais regras vão estar em vigor quando chegar a sua vez. Depender exclusivamente dele para sua renda futura, num sistema que está sob pressão crescente e que já mudou de regras várias vezes, é um risco que você não precisa correr. A melhor previdência que existe é a que você constrói com as suas próprias mãos, com consistência, tempo e juros compostos. Cada mês que passa sem começar é um mês de juros compostos que você nunca vai recuperar. Então começa o quanto antes. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de um jeito simples e principalmente aplicável à sua vida real. E se você conhece alguém que acha que o INSS vai dar conta no futuro, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser a conta que faltava para a pessoa acordar. Te vejo no próximo vídeo.